humorista Danilo Gentili se envolveu em mais um caso que levou ao pedido por deputados da prisão do Gentili. Eu vou ler para vocês aqui primeiro o tweet dele que levou a essa repercussão, depois entender o caso melhor e pensar um pouco sobre isso. Então, o Gentili publicou no dia 25 de fevereiro, quando estavam rolando os debates sobre a tal PEC da imunidade, que a gente chama aqui de PEC da impunidade, né, porque seria um modo de blindar os deputados ainda mais. Bem, a gente falou recentemente sobre isso também, né, decorrente da prisão do Daniel Silveira, e os deputados se assustaram, como a gente se protege aqui. Então eles começaram a tentar passar uma emenda constitucional para protegê-los ainda mais. E daí o Gentili publicou o seguinte: eu só acreditaria que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo PEC de imunidade parlamentar. Ele, revoltado, né, indignado com a situação, como muita gente sabe indignada, ele propõe que uma saída seria que as pessoas entrassem no Congresso, entrassem na Câmara dos Deputados e desse porrada nos deputados que votassem a favor da PEC da imunidade. E, como consequência disso, né, também decorrente da prisão do Daniel Silveira, a gente tem visto muitos deputados, muitos políticos, muitos deles bolsonaristas também, querendo agora a prisão de todo mundo que, porventura, tenha criticado o governo ou tenha criticado o Bolsonaro. Um deles é o Carlos Jordi, por exemplo, que estava coletando prints de políticos de esquerda para denunciarem ao Supremo por terem insultado ou proposto violência contra o presidente. Então, primeiro ponto, né? Foram abertas com portas, e a gente chegou a falar sobre isso, né? Sobre esses precedentes perigosos, e como muita gente se preocupava com o caso do Daniel Silveira, porque isso poderia, de fato, abrir brecha para outros tipos de processos, outros tipos de prisão para outras pessoas também, como agora é o caso do Gentili também. E daí o que aconteceu foi que um dos deputados, o Luiz Tiber, do partido Avante, pediu a prisão do Gentili, porque ele teria proposto violência contra os deputados. E daí o Arthur Lira, presidente da Câmara atualmente, né, substituindo o Rodrigo Maia, do PP, também aceitou, achou que fosse conveniente isso e encaminhou isso para o STF. Então, o Supremo Tribunal Federal vai debater o assunto, mas aparentemente não vai avançar porque não é competência do Supremo debater esse assunto no caso do Gentili, porque o Gentili não é político, não tem imunidade parlamentar, não tem foro privilegiado, então os trâmites do Gentili seriam diferentes do Daniel Silveira. Ele teria que passar pela justiça comum e gradualmente sendo julgado pelas instâncias normais da justiça, né? Não é o caso de um deputado que o caso vai direto para o Supremo. Então, seriam ritos diferentes e nesse processo aí o Alexandre de Moraes falou talvez não avance, não tenha base para isso. E o Gentili veio pedir desculpas depois, né? Então ele publicou depois, ele apagou esse tweet e ele vai e pede desculpas e diz o seguinte aqui: eu fiz um tweet que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso. Aqui, antes de falar um pouquinho mais sobre essa situação do Gentili, né, sobre esse novo pedido de prisão do Gentili, porque já tem um outro pedido de prisão, né, um outro processo que ele perdeu para o marido Rosário, e que a sentença foi a prisão do Gentili, eu preciso abrir um parênteses aqui e explicar um pouquinho o que aconteceu com o Gentili e com outras figuras também que inicialmente apoiavam o Bolsonaro porque tudo que eles não queriam era a volta do PT. Então, por exemplo, você tinha o Gentili nesse barco, você tinha Felipe Moura Brasil, André Guedes, você tinha alguns jornalistas também que simplesmente preferiam qualquer coisa, né? Se viesse o demônio versus PT, põe o demônio no poder. Se viesse Hitler versus PT, põe o Hitler no poder. Então, para eles, qualquer coisa era melhor do que o PT. E eu não sei até que ponto que eles ficaram contentes com a solução que foi o Bolsonaro, porque alguns deles rapidamente passaram a criticar o Bolsonaro logo depois do Bolsonaro chegar ao poder. E o Gentili é um desses, né? Ele foi alguém que criticava duramente o PT, o que não é nenhum problema, na verdade, né? Porque eu acho que é um dever cívico das pessoas, dos cidadãos, fiscalizarem, questionarem e criticarem os governantes. Eu falei ontem sobre isso, né? A gente tem que desconfiar de todo mundo que está no poder. A gente tem que ter essa suspeição. Está no poder, a gente fica de olho, se fizer cagada, a gente vai e aponta. E é o papel de humoristas, de artistas, de intelectuais, de jornalistas, de todo mundo, na verdade, é de fiscalizar quem está no poder, é de criticar quando estiver errado e também apontar os acertos quando acertarem também. Mas, de qualquer maneira, muita gente,
uma ala, podemos dizer assim, quase lavajatista, né, que vai nesse espírito do Sérgio Moro, nesse espírito de corrupção, a gente prende todo mundo, se opunha ao PT de maneira quase dogmática, se é PT eu não quero, então vai lá e apoia o Bolsonaro. E depois, ao perceber o buraco sem fim que é o bolsonarismo, porque é de fato um precipício interminável, sempre pode piorar, alguns deles voltaram atrás e passaram a criticar o bolsonarismo. E daí o que acontece, eu já falei também várias vezes sobre isso, é a dinâmica do traidor. Então as pessoas eram vistas como apoiadores do presidente, traíram o presidente, então os apoiadores fanáticos começam a atacar essas pessoas com muito mais veemência, com muito mais fúria, com muito mais ímpeto de destruição do que atacam a própria oposição política. Então figuras como o Gentili, como Felipe Moura Brasil, como Andreasa, por exemplo, alguns que apontaram até que apoiavam o Bolsonaro ou que preferiam o Bolsonaro ao PT, passaram a ser atacados duramente pelos bolsonaristas. Então agora, esse pedido de prisão do Gentili me parece um pouco essa decorrência dessa postura do Gentili de criticar Bolsonaro, filhos do Bolsonaro e políticos bolsonaristas. Então ele se torna uma voz de crítica ao governo, como eu disse, seria a função em tese de todo mundo que é uma figura pública, né? De um humorista também. O humorista tem que tirar sarro de quem está no poder, não importando se for Lula, se for Fernando Henrique Cardoso, se for Sarney ou se for Bolsonaro. Quem estiver no poder deveria ser alvo de piada. Então, a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com esse pedido de prisão do Gentili, né? Como eu falei já no caso anterior da Maria do Rosário, me parece desproposital, me parece excessivo que alguém seja preso por um comentário, né, por um crime de opinião. Me parece despropositado, mesmo no caso da Maria do Rosário, e me parece agora... Bem, esse caso é um pouquinho diferente, mas me parece despropositado isso, né? Por exemplo, se você vai e insulta alguém na internet, se você vai e xinga alguém, a pessoa tem direito de processar. Me parece que o normal seria uma indenização monetária, financeira, uma reparação da imagem, um pedido de desculpas, ou seja, que isso se desse na esfera civil, ou mesmo se fosse criminal, mas que envolva uma multa, uma punição. Que alguém seja preso porque emitiu uma opinião me parece perigoso, na verdade, nas democracias. Me parece que extrapola um pouco os limites, e no caso do Daniel Silveira não é exatamente isso. No caso do Daniel Silveira tem mais do que isso, né? O Daniel Silveira não foi alguém que apenas criticou duramente os ministros do Supremo, foi alguém que caluniou os ministros do Supremo e alguém que disse que imagina, né, que sonha dando porrada em ministros do Supremo. Então, assim, ele passou um pouco do limite ali, mas como eu falei, mesmo na prisão do Daniel Silveira, houve divergências entre juristas, né? As pessoas ficaram divididas. Alguns disseram que era legítimo, que ele tinha que ser preso mesmo, e outros, mesmo de oposição política, mesmo de esquerda, ou mesmo quem é contra o Bolsonaro, ficou na dúvida. Falou, não, isso aqui é perigoso, isso aqui é um precedente perigoso, isso aqui abre as portas para algo que não é constitucional, que não é correto, não é justo, não está na lei. Então, houve divergência, as pessoas debateram esse assunto calorosamente, mas ele acabou preso e está preso até agora, como a gente viu, acho que ontem, né? Ontem eu fiz um vídeo sobre isso. Então, eu acho que crimes de opinião só deveriam levar à cadeia em casos excepcionalíssimos, assim, talvez uma pessoa que seja recorrente, que tenha cometido muitos crimes de opinião, e como uma punição mais rigorosa, o juiz decide que aquela pessoa já cometeu tantos crimes de opinião que agora, naquele caso em particular, vale uma sentença de prisão. Mas eu realmente acho que são casos excepcionalíssimos mesmo. E nesse caso do Danilo Gentili, como eu disse, é um pouquinho diferente, porque o tweet dele aqui propõe violência contra deputados, né? Então alguém entra lá e socar os deputados. Então isso aqui já extrapola um pouquinho o simples crime de opinião, o simples eu acho que, o simples, esse cara é um canalha, esse cara é um bandido, esse cara é um, sei lá, qualquer coisa, passa para um outro nível que é de instigar a população a atos físicos de violência. Então é um caso particular, um caso diferente. Preocupa, porque isso aqui tem a ver com o que eu já falei várias vezes, né? A gente só vê essa escalada na tensão, essa escalada na retórica, essa escalada na insatisfação, esse tipo de rupturas que a gente tem visto no debate público, porque são décadas, na verdade, deixando que as pessoas simplesmente fizessem o que elas bem entendessem, né? Eu já falei aqui várias vezes sobre Bolsonaro na televisão propondo uma guerra civil que pusessem no pau de arara Fernando Henrique Cardoso sem nenhum tipo de penalização, sem nenhum tipo de punição. Essa conivência, essa complacência com esse tipo de falas perigosas e criminosas de um deputado como Bolsonaro, de repente vai levando até um ponto em que qualquer pessoa agora pode simplesmente propor morte de deputados, morte de, sei lá, de ministros do Supremo, fechamento de Congresso, de Supremo, que simplesmente se tornou trivial e banal e qualquer um fala isso aí sem qualquer tipo de repercussão. Isso é, de certo modo, se eu pensar, um pouco causado pela impunidade. As pessoas falavam isso
normal, e aí de repente agora deixou de ser normal, agora passou a ser preocupante porque não é apenas uma retórica inflamada, mas porque pode realmente de fato levar a fechamento do Supremo e fechamento de Congresso, porque as coisas já estão nesse nível. Há uma preocupação real de golpe de Estado, há uma preocupação real de ruptura democrática, institucional. Então já não é mais trivial que alguém venha e proponha violência. Não é mais trivial. E basta você pensar nesse mesmo tweet aqui do Gentili, se fosse voltado contra um deputado, por exemplo, do PSOL ou do PT, né? Eu proponho que vão até o Congresso e soquem um deputado do PSOL. Então, certamente você ouve isso aqui e você vai achar, isso aqui extrapolou um pouco os limites. É claro que no caso de Gentili, por fato de ser um comediante, por fato de ser um humorista, ele pode alegar que é um tom irônico, que é um tom sarcástico, que ele está sendo aqui um humor, né? Sabe? Ele pode alegar isso como ele alegou na peça que ele fez de defesa no caso da Maria do Rosário. Ele alegou que ele é um humorista e que era um vídeo humorístico no qual ele chamava a deputada, no qual ele punha lá, chamava a deputada de puta. Mas não colou, a juíza não aceitou isso, e nesse caso, talvez, se avançar, não sei se vai avançar, aparentemente não vai avançar, mas se avançasse isso, talvez um juiz também não avaliasse que foi piada. Talvez avaliasse que fosse sério e que tivesse implicações reais no mundo real. Basta pensar que Gentili tem milhões de seguidores. Então, nada garante que alguém que seja lá um desajustado que acompanha Gentili não vá de fato lá no Congresso dar porrada em deputado. Então tem implicações reais, mas de qualquer maneira, na questão de crimes contra a honra, eu acho que a punição de prisão é desproporcional, não deveria ser levada em consideração, que tem sanções cíveis para isso, né? E a gente sabe, né, eu já falei várias vezes sobre isso aqui, que todos os direitos que a gente tem, incluindo de livre expressão, todos os direitos, eles têm suas limitações. Eles têm até um ponto no qual você não pode passar. Você passou desse ponto, você comete um crime e aí você vai ser punido. A gente pode questionar também se... Eu já falei também sobre esse assunto, né, algumas vezes, sobre como na arte, como na literatura, como no humor, você tem limites mais elásticos da expressão. Então, assim, se eu, por exemplo, escrevo um livro, um romance, que tem um personagem principal, que é um terrorista, eu deveria ser preso porque estou enaltecendo o terrorismo? Eu acho que não é esse o limite. Na verdade, estou retratando um personagem que está dentro de um cenário e, como eu disse, a arte ela tem limites um pouquinho mais abrangentes, né? É claro que você pode cometer crimes através da arte, você pode também cometer crimes de injúria, crimes de calúnia, difamação, pode cometer crimes, inclusive, que extrapolam os limites da livre expressão, mas a arte ela tem um limite um pouquinho mais amplo. No caso de Gentili, não é apenas uma mera expressão, não é simplesmente uma mera crítica ou um mero crime de opinião, não é isso. O do Gentili, ao propor que alguém fosse no Congresso, né, na Câmara, e socasse deputados, dá um passo além, é uma fala complicada, ele vem se retratar aqui, ele vem pedir desculpas, não sei se o caso dele vai avançar, como eu disse, eu acho que talvez não avance, talvez não siga adiante, mas há agora um espírito entre os bolsonaristas de caça às bruxas total agora. Aprenderam o Daniel Silveira, agora a gente quer prender todo mundo que tenha criticado o Bolsonaro, que tenha criticado algum parlamentar, que tenha criticado algum bolsonarista. Então há de fato um espírito de perseguição das pessoas que foi aberta essa comporta, no caso do Daniel Silveira, mas realmente a situação está degringolando. Eu acho que a gente deve se preocupar sim, porque as coisas vão se complicar e esse ímpeto de prender agora quem criticar políticos, criticar deputados, senadores, criticar ministro do Supremo, criticar o presidente, está à solta aí. É complicado, porque, como falei, existe a crítica e existe algo que é além disso. Quer saber o que vocês pensam sobre o caso do Gentili? Nesse caso, se ele merece ser preso ou não. E como eu disse, eu acho complicado, mas é uma situação extraordinária essa aqui, né? Mas me digam o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Hoje, daqui a pouquinho, temos a 7ª aula do nosso curso de escrita narrativas. Vamos falar sobre não ficção hoje. Confira, se torne um aluno e confira meus livros sobre o Bolsonaro, sobre a retórica bolsonarista principalmente, um romance histórico sobre Jesus, o rei de judeus, e também o lançamento de janeiro, a minha tradução do grego, do clássico Teogonia, do poeta Hesíodo. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!